Abram as Bíblias em Gênesis 37, de 1 a 28. Estamos durante o mês de julho, na série a respeito do livro de Gênesis. Enquanto vocês abrem, eu resolvo uma peça que o celular me pregou. Eu tô com a vista boa, mas ele baixou tão pequenininha a letra aqui. Só um momento, irmãos. Agora sim. Gênesis 37, nós vamos hoje ouvir a palavra do Senhor, dos versículos 1 ao versículo 28. Como eu estava dizendo, nós estamos, durante este mês de junho, a igreja tem meditado a respeito dos patriarcas que aparecem no livro de Gênesis. Uma questão importante, Gênesis ele é dividido basicamente em duas grandes partes. A primeira parte dos capítulos 1 ao capítulo 11 é chamada de história primeva, ou história primitiva, a história antes de Abrão. E a partir do capítulo 12, a história dos patriarcas, até o final, vai contar a história dos patriarcas Abrão, Isaque, Jacó, e aí um destaque especial para José. E nós vamos começar hoje neste último patriarca, ou neste último personagem importante, que eu creio pela fé, um personagem histórico, que é José. A partir do versículo 1, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Senhor, fala conosco. Fala através de mim e fala comigo também, porque eu preciso ouvir a tua voz, Pai, e fala com os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Acho que eu estou ouvindo várias tosses, tá? Todo mundo, esse tempo tá complicado, né, irmãos? E minha voz também não está no 100%, mas vamos em frente, que no caso da minha profissão não posso parar de jeito nenhum. Mas vamos lá. Aqui, principalmente nos versículos 1 e 2, a primeira parte do versículo 2, nós vemos algumas informações importantes. Primeiro, que o texto fala que Jacó ficou na terra de Canaã. Por que isso é importante? Muita coisa na Bíblia acontece em contraste. Então, quando você vê, por exemplo, já no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 4, aparece a genealogia de Caim e a genealogia de Sete. E uma genealogia está em contraste com a outra. Em uma genealogia, vai de um assassino, que foi Caim, até chegar a outro assassino, Lameque, que fez coisas piores ainda que Caim, e a população, a humanidade vai entrando numa espiral de maldade muito grande, chegando até o fundo do poço na geração de Noé, enquanto que em Sete há, por exemplo, o caso de Matusalém, de Enoque, que não viu a morte. E então há muita coisa na Bíblia, e quando você entende isso, você consegue compreender muita coisa na Bíblia, porque na Bíblia muita coisa funciona
uma coisa em contraste com a outra. E o contraste aqui é de Jacó em relação a Esaú. Esaú, que aparece no capítulo anterior, ele vai viver na terra depois do Rio Jordão, com uma nação estrangeira, tem mulheres da terra, algo que desagradou os seus pais, então ele se tornou praticamente um filho rebelde, e era aquele que deveria ser o primogênito. Mas Jacó acaba adquirindo o direito da primogenitura, acaba ganhando a bênção do pai, e com isso se torna o herdeiro e sucessor do pai de Jacó, e por consequência herdeiro sucessor também de Abraão, e por isso ele fica na terra de Canaã, já entendendo que aquela terra era a terra que Deus havia dado como promessa para Abraão. Por isso é muito importante entender que Jacó viveu na terra de Canaã e fez a sua vida e constituiu a sua família e fez todas as coisas ali na terra de Canaã, por ser aquela terra prometida. E aí então, o versículo seguinte vai dizer, essa é a história de Jacó. E talvez você vai estranhar que logo depois de falar que essa é a história de Jacó, o primeiro personagem que aparece é José. Mas por que isso? Porque, na verdade, a tradução aqui, inclusive, ela não ajuda muito. Essa expressão ela tem a ver com a geração. Então, o mais correto seria dizer que essa é a história da família de Jacó. Então, ele vai contar, ele saiu da história da família de Isaac, dividindo as atenções entre Jacó e Esaú, assim como fez com a história de Abraão. Quando pareceu que Isaac era o personagem principal, ainda havia uma divisão ali de atenções entre Isaac e Ismael, e agora não há mais divisão de atenção entre Jacó e Esaú, é totalmente focado na família de Jacó, mas principalmente nos filhos de Jacó, em como se sucedeu essa história, como que continuou a história dos patriarcas, a história da promessa de Deus para Abraão, que ainda precisava se cumprir, se tornar uma grande nação. E aqui continua essa história de como isso aconteceu, e essa história acontece principalmente na figura desse personagem José, que é quem mais aparece aqui, mas não aparece só José. Nos próximos capítulos até o fim, nós temos outras histórias também de outros filhos de Jacó, outras questões que acontecem envolvendo a família de Jacó, por isso que é correto dizer a história da família de Jacó, até porque na antiguidade nunca se pensava apenas no indivíduo. O indivíduo ele fazia parte de um todo, ele fazia parte de uma família, ele fazia parte de um clã, e ele não existia sem aquele clã, não fazia sentido o indivíduo sem o coletivo. O indivíduo na Bíblia ele é importante, ele é fundamental, ele presta responsabilidade a Deus, mas o coletivo também é importante. Às vezes parece que na nossa sociedade a gente esquece do coletivo e foca muito e apenas no indivíduo. E a Bíblia ela apresenta um equilíbrio muito maior entre aquilo que é individual e aquilo que é coletivo. Então, quando a gente vai seguindo aqui, vendo a história da família de Jacó, a gente vê que a história de Jacó continua complicada. Nós vimos nos capítulos anteriores, em mensagens anteriores, que a família dos patriarcas tem problemas, enfrenta algumas situações difíceis, erros paternos e maternos, e aqui não é diferente. E aí, como a família aumentou, porque os outros, Abrão teve um filho com a sua esposa, que era Sara, e teve um filho com a escrava Agar, e já teve briga. Aí depois, Isaac tem 2 filhos com a sua esposa Rebeca, e tem briga. Aí imagina 12. Muita briga. Se com 2 já era difícil, com 12 a coisa fica ainda mais complicada. E aqui, só que a briga se concentra em 2 lados e numa desigualdade muito grande, porque é um contra o resto. E esse um, que é José, é o filho da velhice. E nós vemos aqui, há 2 coisas aqui importantes para a gente perceber. Primeiro que muito se fala a respeito dos erros cometidos tanto por Jacó quanto por José. Jacó por ter um filho preferido, e realmente, pais, não podemos ter filhos preferidos. Precisamos, às vezes a gente vai ter algum cuidado especial com algum filho por uma situação, e aqueles que querem ser pais, prestem atenção nisso. A gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais com as famílias pequenas que nós temos hoje, com essa questão
das preferências, das identificações. Nós precisamos dar igual atenção àqueles que têm mais de um filho aos nossos filhos. E aqueles que têm um só, foquem atenção no seu filho. Não deixe que ele perceba que há uma divisão de atenção ali, porque senão gera problemas. Agora, independente, e sim, eu entendo, Jacó errou. Ok. José, ainda mais na cultura brasileira, né, irmãos? Vamos falar sobre isso. Qual que é a nossa percepção, principalmente na nossa cultura, a respeito de José? Mas é uma questão muito própria da nossa e de outras culturas também. E eu quero falar sobre isso porque envolve a questão do ódio. E aqui, o ódio aparece aqui, eu vejo, na minha interpretação aqui, duas maneiras ou dois tipos de ódio, ou talvez duas raízes diferentes do ódio que os irmãos de José sentiam por ele. Primeiro ódio, o ódio relacional. O ódio que tinha a ver com as relações familiares. Então, esse ódio relacional, que se manifestava na questão da delação. A gente chamaria José de X9, certo? X9. Dedo duro. Dedo duro. Ah, o Fernando, Karen fica maluca, né? A minha filha mais nova fala, Fernando é o dedo duro. Aí ela vem falar também a coisa errada que o irmão fez depois. E a gente tem muito disso, né? Nas relações de trabalho, de empresa. Essa expressão, quem é de chão de fábrica, já trabalhou em chão de fábrica aqui, vai lembrar dessa expressão do pelego. Amém, João? Pelego, eu fiquei sabendo, não faz muito tempo, não conhecia muito bem essa expressão, talvez já tivesse ouvido, mas o pelego é o pessoal, é o trabalhador lá, que dentro do contexto do sindicato é considerado mais ligado ao patrão do que aos operários, do que ao pessoal lá, aos peões, né, ao pessoal da fábrica. Então ele é pelego, não é visto de maneira muito legal, não. Então nós temos essa questão da delação. Esse fulano aí é muito ligado ao papai, ele é muito ligado, né, à casinha, né, criadinho no apartamento da vovó. Isso daí não é da nossa turma, não é com a gente. E ainda fala o que a gente faz de errado. Que mancada! Tinha que deixar entre a gente, tinha que ficar entre os irmãos. Como é que aqui se faz, o que faz aqui fica aqui. Não é assim? E aí ele vai contar? Ele vai delatar? Então havia esse ódio em relação à delação de José. Mas esse ódio também tinha como fonte um erro que era ignorado. Afinal de contas, os irmãos não estavam fazendo coisa errada? Não estavam cometendo um erro? Não estavam pisando na bola? O que José estava fazendo? Ele estava falando para o pai. Ué, irmão, se você não faz coisa errada, você não tem que ter medo da transparência. Agora, se você não quer transparência, é porque provavelmente faz coisa errada. Não é verdade? Então, o pessoal, e isso é muito comum da nossa cultura, a gente ignora o nosso erro e foca em outra coisa. A gente tem um problema muito sério em relação a uma briga, e eu quero trabalhar esses dois conceitos aqui com os irmãos, que é a questão da subjetividade e da objetividade. O que significa isso? Isso é muito importante, tanto nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações da escola, na vida. Vou tratar da subjetividade e da objetividade pensando no seguinte: qual era o objeto dos irmãos de José? O objeto era o erro, as atitudes más que eles faziam. Esse era o objeto, este era o fato. Então, fez coisa errada contra o pai precisa saber, porque ele é o chefe do clã, sabendo disso, ele vai punir os irmãos. Certo? Então, roubou, pagou. Mentiu,
conta a verdade. Quebrou, conserta. Eu vi isso numa casa uma vez, achei muito grosso, inclusive, mas estava lá, era uma casa de veraneio, e cheguei lá, tinha um papel assim, e estava isso daí. Sujou, limpe. Quebrou, conserte. Fez tal coisa, tal... Mas é verdade. É verdade. Isso é o objetivo. Isso é ser objetivo. Europeu, americano tem muito, norte-americano, estadunidense tem isso bem claro. Mas eu tenho essa impressão, não sei se os irmãos concordam comigo, nós somos um pouco mais subjetivos. Ou seja, você pode até estar certo, mas o jeito que você falou comigo não foi legal. Você foi grosso. Você foi grossa. Não pode. Esquece o conteúdo e foca na forma. Esquece o fato e foca na interpretação. Ou seja, o problema para os irmãos de José, o problema não era o erro, o objetivo. O problema era que alguém cumpria o seu papel diante do pai, delatando o erro deles. Então, qual era a interpretação deles do que era errado? Não era o que eles faziam, mas era que o pai descobria. Então, a pessoa que delatava era a grande vilã da história. Aplica isso para a escola. Vamos aplicar porque, todo mundo já passou, e os adolescentes se deram mal agora. Todo mundo já passou pela escola. Então a gente pode falar do erro do passado, né, irmãos? Cola. Aí você ia colar. E eu ficava num conflito terrível, porque eu era o cara que passava a cola. Eu não tenho orgulho disso. Mas era o cara que passava, e aí havia uma pressão muito grande para que se passasse a cola. E se não passasse a cola, você era muito ruim. Esse cara é muito ruim. Não quer compartilhar o conhecimento no momento da prova, enquanto a professora não está olhando? Que errado isso. Não é verdade? Cadê os adolescentes? É assim ou não é? Cadê? Tem gente balançando a cabeça. Qual é o fato objetivo? A prova serve para testar o conhecimento. Então, quando você cola, você comete uma fraude. Então, eu estou sendo bem simples aqui, irmãos. Vamos aplicar para as empresas? Que fraudes nós cometemos nas empresas e que podem ser delatadas? Só pensa com você. Que erros que já aconteceram na empresa e que o vilão foi aquele que revelou o erro, ou aquele que foi grosso do jeito de falar. O chefe está te chamando a atenção. Ele é ruim. Mas ele está certo no objeto, no fato, naquilo que ele está colocando para você? Agora, família. E o meu pai briga muito comigo, tá? Mas ele manda você tomar banho e você não vai, seu porco? É isso. Qual que é o fato? O fato, você não está lavando a sua camisa. Esse é o fato. E fede. Acabou, então. Fato. E o outro ódio que aparece aqui é o ódio circunstancial. Havia uma circunstância ali que fazia com que esse ódio crescesse. Os filhos das escravas contra o filho da velhice, mas da esposa amada, porque José era filho de Raquel. Daí a gente sabe que Jacó, ele era analfabeto porque ele amava Raquel e não lia. Essa era muito velha, quem não conhecia. Mas E é muito interessante que eles não citam aqui, não falam filhos de Lia ou Leia.
Eles falam filhos de Bilhá e Zilpa, filhos das escravas. Porque no fim das contas, diante de Raquel, todos eles se consideravam filhos de escravas, porque Lia só foi entregue para Jacó porque ela estava encalhada. Então todos eles se consideravam inferiores em relação a essa parte da família, que era privilegiada. E tem mais um problema aqui, muito sério para aquela época, muito complicado, que era o presente. Ainda hoje é complicado. Chega em casa, leva um negócio, você sabe, né? Leva um negócio para Karen. Fernando, e o meu? Ou levo, eu já ganhei coisa que foi direcionada para o Fernando. Cheguei, Fernando, esse presente eu ganhei. A pessoa entregou para você e a Karen. E o meu? Não, filha, é que não é. Não, mas eu quero o meu. Tá, eu compro depois, filha. Mas, assim, o que José ganhou era muito valioso. Era ganhar um carro zero. E só ele ganhou. Uma túnica linda. E que dava para ele uma posição de prestígio em relação aos outros irmãos. E aí isso trazia um grande problema, que foi um prejuízo na comunicação. Então, no final do texto aqui, já não podiam falar com ele de forma pacífica. E isso é uma consequência do ódio. Isso é uma consequência de relações quebradas. Isso é uma consequência de quando a gente deixa de encarar o fato e foca na interpretação do fato, permite que o ódio tome conta do nosso coração, e aí a comunicação entre pai e filho não funciona mais, entre marido e mulher não funciona mais, entre irmãos da igreja não funciona mais, entre amigos não funciona mais, entre patrão e empregado não funciona mais, entre colega de trabalho não funciona mais. A gente precisa muitas vezes olhar para a raiz dos problemas, que é o que a gente está fazendo aqui, nessa análise só de 4 versículos, e olhando que havia o ódio que se manifestava com raízes em 2 coisas distintas, e chegou a essa primeira consequência, que foi um prejuízo na comunicação. Então, se você está tendo problemas para se comunicar com alguém, procura a raiz. Vai fundo, vai ter que cavucar, vai ter que encontrar qual é a motivação e o que existe no ódio que está sendo sentido e que precisa ser confessado. Muitas vezes são essas questões. São essas situações. Tem que olhar para o erro e deixar de olhar simplesmente para ou a delação, ou o jeito que fala, ou qualquer coisa que seja. Qual é o fato? A gente precisa ser um pouco mais objetivo. Nós somos relacionais, isso é bom, isso é legal. O brasileiro tem um jogo de cintura até muito grande por causa disso, que a gente não vê em outras culturas, mas a gente precisa ter um pouco mais de objetividade na nossa vida e nas nossas relações. E entender. Se ele gosta de menos sal, coloca menos sal. Se o patrão mandou fazer dessa forma, é dessa forma. Se o empregado falou um negócio que faz sentido, acata. Essa relação também precisa insistir, porque nós, que quando temos posição de liderança na nossa empresa, a gente deixa de ouvir o pessoal da nossa equipe. Isso é burrice. Desculpa, irmãos. E eu falo isso olhando para mim primeiro. Nós precisamos ouvir as pessoas que nós lideramos. Porque às vezes as pessoas têm um olhar diferenciado do nosso. Estão olhando a coisa ali, e aí você precisa se atentar ao erro objetivo, resolver aquilo e partir para a próxima. E aí você evita muitos problemas que não foram evitados aqui. Vamos continuar lendo. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto
Os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Eu imagino José naquela empolgação, naquela alegria. Então os irmãos lhe disseram: você pensa mesmo que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Outra crítica que o pessoal tem a José. A gente não consegue encontrar muito erro em José, e a gente encontra isso aqui. Foi dedo duro e foi querer se gabar para os irmãos, tal, não sei o quê. Eu acho que foi tolice mesmo, mas eu vejo José meio ingênuo. Ele era muito novo. Então, meio ingênuo, tal. E foi falar, acho que de alegre. Não sei. Não precisava realmente ter falado. Se fosse pedir conselho para mim, eu falava para não falar. Mas ele falou. E, novamente, falou. Se a gente tem inteligência emocional para ouvir algumas coisas, a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas a situação estava tão ruim que aquilo acrescentou aumento do ódio. Tem uma outra questão importante. Quando ele vira e fala que eles vão se ajoelhar diante dele, né? Ele fala, conta o sonho como, é só feixes, né? Um feixe e 11. Que coincidência, são 12 irmãos, tal. Quando ele fala isso, ele, já sendo o filho preferido, está dizendo que a coisa vai aumentar ainda mais, que ele vai se tornar o chefe do clã e vai dominar sobre os irmãos. Então já era o filho preferido, já tinha recebido um presente, era aquele que era leal ao pai, contando os erros dos outros. E aí ainda vai dominar sobre a gente. E até o pai, a coisa foi tão forte que até o pai repreende. O que é isso que você está falando? O que aconteceu com você? Não faz sentido eu e sua mãe, porque não fazia mesmo. É um negócio lá no interior, principalmente, em populações mais tradicionais. Como é que é? O pai vai pedir bênção para você? Jamais. É bênção pai, bênção mãe, bênção padrinho, bênção madrinha. É isso. E, nesse caso, José estava falando, vocês vão se curvar a mim. Tá maluco, garoto? O que aconteceu? Não faz sentido isso que você está falando. Mas Jacó, ele já tinha tido experiência com um sonho. Ele tinha sonhado com uma escada para o céu. Ele tinha tido experiências com Deus. Então ele guardou aquilo. Coração, no contexto do antigo Israel, é mente. Então ele guarda aquilo, guarda essa informação. Percebendo, puxa, será que José vai ter governo, liderança sobre todos nós? O que será que vai acontecer? E aí aqui tem uma questão importante que envolve a primogenitura, que a gente já viu um pouco em Esaú e Jacó. Primogênito é o herdeiro da firma, é o herdeiro de tudo. Ele vai controlar as posses do clã. E quem era o herdeiro por direito? Rúben, o primeiro filho que nasceu da mulher legal de Jacó, que era Lia. Ele era o primogênito. José era o último da fila. Da mulher que eu amava, pouco importa. Ele nasceu depois de todo mundo. Como é que aquele lá, o último dos últimos, quer ser o chefe do clã?
para aquela cultura não fazia sentido e era algo subversivo, era algo terrível, ainda mais para os irmãos ouvirem aquilo. Então havia uma disputa de poder ali, disputa de um poder em ascensão da família de Abraão. É importante a gente entender isso. E aí o que acontece? Quando os irmãos começam a ver esse movimento, e esse movimento se realizando, eles têm o quê? Inveja. A inveja que nasce nem por algo que foi concretizado, porque a herança ainda não havia sido distribuída, mas a inveja que nasce por causa de uma expectativa. A simples expectativa. E a inveja muitas vezes é isso. Ela não nasce só de um fato, ela nasce porque, puxa, isso pode acontecer. E aí eu já invejo o outro. É aquele negócio, por que você não gosta dela? Ah, não vou com a cara dela, mas por quê? Ah, porque eu ouvi que uma vez ela falou brava com a vizinha, aí a amiga ouviu, contou para minha irmã que um dia soltou isso no churrasco. Então não deve ser gente boa. Nunca fez nada pra gente, mas a gente pega birra da pessoa. Então, e a gente precisa prestar atenção nessas coisas, irmãos, porque esses sentimentos, eles vão criando raízes no nosso coração e as consequências são muito complicadas. Aí, vamos ao versículo 12, quando então Jacó, também Israel, dá uma ordem. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. Desculpa. Um momento. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Então, Israel, aqui chamado de Israel, Jacó, que significa usurpador, Israel, aquele que luta com Deus, o nome dele é mudado no vale do Jaboque, e aí se torna o nome da nação de Israel. E Israel, então, dá uma ordem para José. Olha, seus irmãos foram lá apacentar o rebanho. Detalhe, rebanho do pai. Eles estavam a serviço do pai, a serviço do clã. É importante. Eles estavam em submissão, em subordinação ao pai. Vão lá. Então, José, meu assistente direto e pessoal. Olha o que José tinha virado. José já não era qualquer um. Ele era o assistente de confiança direto do pai. Filho preferido, mas também um cara leal. E ele vai mostrar depois, na sequência da história, essa lealdade, que ele é um cara leal, um cara confiável. A gente tem muito que aprender com José. Tem que ler bastante a história de José, porque é um homem íntegro. Deus fez os seus erros, mas ele demonstra uma lealdade, uma integridade impressionantes. Eu acho que foi a Lhuba, quando eu era criança. Eu acho que foi ela que, contando essa história para a gente, falou: olha que bonito que José virou e fala para o pai: eis-me aqui, muito pronto. É assim que a gente deve fazer com os nossos pais. Eu nunca esqueci disso. Acredita? Deve fazer só uns 10 anos, porque eu era pequeno. E é verdade. Como José apresenta uma prontidão muito grande de obedecer o pai, de fazer aquilo que o pai manda, em obediência ao pai, em obediência a Deus, em obediência ao seu patrão, ao seu chefe, ao seu líder. A gente não pode perder isso de vista. Em nossa sociedade, essa palavra, às vezes, ela é vista com maus olhos, submissão. Mas ela é importante. Quando ela é colocada no lugar certo, a submissão, sobretudo, ao que vem de Deus. E a gente precisa se submeter. E é uma submissão que ela precisa acontecer em amor. E eu creio que José tinha
essa submissão em amor, porque ele se torna submisso em todas as ocasiões da vida dele. E com isso, nós vamos ver depois, ele é recompensado. Então, ele está pronto para atender o pai. Ele é enviado para fazer um relatório. Vai lá, seus irmãos estão em Siquém, então vai lá, pega informações sobre ele, porque eles estão dando mancada, e traz de volta para mim as informações. Então você é o meu representante lá. Olha a posição que José tinha alçado. E aí tem um detalhe aqui que a gente acha, né? Ah, ele mandou lá no parquinho, né? Para ver. Irmãos, Hebrom era longe de Siquém. Ele mandou numa viagem de uns 40 quilômetros. Então foi uma viagem mesmo, de negócios. Vai lá ver o que está acontecendo e volta para me trazer notícias. Aí ele vai para Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. José, procurando os irmãos. Cadê? Foi lá procurar os irmãos onde era para estar, em Siquém, e os irmãos não estavam. José estava perdido, procurando os irmãos em Siquém. Aí chega o homem e fala: eles não estão aqui, eles foram para Dotã, que fica a mais de 20 quilômetros dali. Então José andou 40 e depois teve que andar mais 20 para procurar os irmãos. Os irmãos foram longe. E aí leva a gente a perceber uma coisa que tinha acontecido ali. A falta de comunicação gera desconfiança. Por que é que Jacó confiava em José? Porque José comunicava com Jacó a verdade. E por que Jacó desconfiava dos outros? Porque eles não comunicavam a verdade. E está aqui a prova do que eles faziam. Ah, quais eram as coisas más que os irmãos de José faziam? Provavelmente esse tipo de coisa. Ah, vou ali e vai para o outro lado. Isso era muito sério. Porque pensa que é uma época que não tem facilidade de você registrar as coisas. Tem facilidade de escrever, de mandar WhatsApp, né, tenho só mensagem de voz para provar que você me falou aqui. Não tem nada disso. Qual que é a coisa mais importante que aquele povo tem? A palavra. E a gente perdeu isso. A gente perdeu. Vamos registrar tudo. Mas naquela época, faltar com a palavra e com o chefe do clã era algo muito sério. E eles fazem exatamente isso. E provavelmente é o que eles deviam corriqueiramente fazer. Ah, vou procurar por rebanhos. Irmãos, eles não andavam sozinhos. Eles iam com empregados, eles iam com gente. Então podia mandar um mensageiro. Podia dar um jeito, podia mandar um dos irmãos trazer a mensagem. Não tem desculpa, nem para eles, nem para mim, nem para você, da falta de comunicação, ainda mais hoje. Né? Manda um zap, dá uma ligada, manda um e-mail, avisa, informa, fala. Falta de comunicação gera desconfiança. Por que não falou para mim o que tinha que acontecer? E foi isso que aconteceu aqui. E era por isso que Jacó estava enviando José. E aí os seus irmãos procuraram melhores pastagens 20 quilômetros para frente, por conta própria. O que será que os irmãos queriam fazer? Será que queriam fugir? Será que estavam fraudando alguma coisa do pai, rebanho do pai? E Jacó a gente viu, né? Ele era malandro. Né? E aí ele fala: eles vão arranjar umas ovelhas malhadas lá, que nem eu fiz com meu tio. Então ele fica desconfiado. A falta de comunicação gera desconfiança, gerou aqui. E com isso a gente vê o que acontece quando José chega lá. De longe, eles, versículo 18, eles o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar.
disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora. Vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos, então, em que vão dar os sonhos dele. Aqui a gente tem o início da concretização do ódio. O ódio que se torna concreto, que se torna real. Eles teriam vários benefícios em se livrar de José. Primeiro, eles se livrariam do concorrente pela herança. Ah, ele está aparecendo aqui, correu por fora, vai chegar primeiro? Aqui não. Vamos acabar com isso agora. Segundo benefício, eles se livrariam do incômodo assistente do pai. Ah, eu quero fazer coisa errada, mas tem alguém me delatando. O que eu faço? Faço a coisa certa? Não, delato quem está falando que eu estou fazendo a coisa errada. Resolvo o problema e continuo fazendo errado. Terceiro, eles se livrariam das amarras de seguir as regras. Está muito ligado ao segundo. E quarto, eles se livrariam da sina. Sina, para quem não sabe, significa destino. Da servidão. Porque eles teriam que servir José, se era o que José estava sonhando, se era o que estava se desenhando, então eles se livrariam daquilo. Então, se livrar de José traria para eles vários benefícios, desse ponto de vista mais prático, mais pragmático. Mas esse desejo de assassinar, isso que estava se concretizando aqui, ele na verdade já havia acontecido lá atrás. Por que o ódio é assassinato? O ódio é assassinato, pois para a realização só falta a oportunidade. Eu dou graças a Deus, que por algumas coisas. Primeiro que eu dou graças a Deus é que eu não tenho arma. Porque se eu tivesse arma, eu já teria feito uma grande besteira. Eu dou graças a Deus porque Ele me tirou várias oportunidades de fazer bobagem quando o ódio estava plantado no meu coração. Então, por isso que o ódio é assassinato, irmãos. Todos nós somos assassinos. Talvez a única coisa que faltou para a gente e que nos diferencia de quem está preso ou de quem responde o processo é a oportunidade. E é por isso que Jesus fala isso. Quem odeia o seu irmão já cometeu assassinato. E quando você faz a coisa pior, que em vez de ficar brigando é ignorar a existência, aí é que você já matou mesmo. Então, o ódio que se concretiza ali, ele já estava acontecendo antes. E eles só viram uma oportunidade de matar o menino a 60 quilômetros de distância do pai. E se livrar do corpo e falar que foi um animal, que era coisa que podia acontecer. Então, um alerta aqui. Não permita que o ódio, que o rancor, que a mágoa faça morada no seu coração. Isso vai acabar com você. Isso vai te destruir. Não permita. Está com um problema com uma pessoa, seja objetivo, resolva. Peça perdão até por aquilo que você não fez. Mas o que depender de vocês, o apóstolo Paulo fala, tenham paz com todos. Seja a paz o árbitro do coração de vocês, do nosso coração. Porque por uma bobagem, às vezes só falta oportunidade. Não permitamos que isso aconteça. Não permitamos que esse sentimento esteja no nosso coração. Então, Deus é muito bom, porque Ele providencia o livramento. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal.
Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Então, Rúben aparece aqui com uma ideia que parece boa. Rúben é bonzinho, Rúben é legal. Que bacana. Mas vamos prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, ele chama o José de rapaz. Ou seja, não é o meu irmão. Não é o filho do meu pai. É aquele menino. Joga o menino na cisterna. Segunda coisa, ele fala... o texto diz que queria levar de volta ao pai. Com segundas intenções. Lembra que a gente falou que Rúben era o mais velho? O José era o principal concorrente dele. Então, o que eu entendo que ele iria fazer? Salvar José dos irmãos, chegar lá na cisterna, pegar, levar de volta para o pai e falar, queriam matar, mas eu não deixei. Conta comigo. Esperto. Foi mais esperto que os outros. Então, ele iria responder perante o pai. Queria ganhar a confiança do pai, pois era o herdeiro por direito. E aí, provavelmente, levando o filho preferido de volta, ele teria benefícios junto ao pai. Deixava a ficha dele um pouquinho mais limpa. Mas Rúben, sendo o mais velho e sendo responsável, por isso que ele foi ouvido pelos irmãos, ele também delegou para os irmãos aquela tarefa. E ele não estava junto quando os irmãos pegaram ele. A gente fica sabendo isso só mais para frente. Pegam ele. E aí há o destaque, tira a túnica. A túnica era o catalisador do ódio. E a gente tem isso. Presta atenção. Você está com raiva, com ódio de alguém? Com mágoa? Tem um objeto, às vezes não é um objeto material, mas tem algo que é o catalisador, que é a coisa que concentra o ódio, a fúria, ou que materializa aquilo. O que é? O que pode ser? Né? Às vezes uma palavra, às vezes um jeito, às vezes um objeto mesmo. Preste atenção nisso. E aqui tinha a túnica. A primeira coisa que eles pegam, tiram e jogam na cisterna. E o detalhe, a cisterna não tinha água. Para deixar claro que aquilo virou uma espécie de prisão. Cisterna que é, para quem não sabe, uma espécie de caixa d'água que fica embaixo da terra, utilizada para armazenar água que vem de rios, às vezes da chuva ou de lençóis freáticos. E aí a água fica armazenada lá e pode ser usada para períodos de seca. Naquela época era algo fundamental, mas ela estava seca, virou uma espécie de prisão, e com isso a gente vê o que aconteceu. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Eles ainda estavam pensando em matar. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, eles veem uma oportunidade de lucro. Está passando uma caravana aqui. Escravidão era algo muito comum naquela época, mas algo que chama a atenção a respeito da insensibilidade deles em relação a José é que eles se sentaram para comer depois de terem feito o serviço. Como se nada tivesse acontecido. Que situação triste e complicada de um relacionamento quebrado, de uma família destruída. Nem sentimento, nem culpa mais existe. Quer ver se sua vida não está legal? É quando você para de sentir culpa por coisas ruins que você faz. A culpa, você sente culpa, então dá glória a Deus. Seu coração é de carne, ele está vivo,
ele está pulsando e o Espírito Santo está te incomodando para você parar de fazer bobagem e para você se voltar para Deus, para você se voltar ao Senhor. Porque quando deixa de existir culpa, é que a coisa já foi por um caminho muito difícil. E aí o que eles veem? Eles veem a oportunidade de lucro, eles veem uma caravana passando cheia de coisa, a ambição material os move, e aí eles percebem que não há benefício na morte. Poupar a vida de alguém, e isso é importante, poupar a vida de alguém nem sempre é bondade. Muitas vezes é até mais inteligente e ambicioso manter alguém com vida e usá-lo para seu próprio benefício. Às vezes matar é o caminho errado de se fazer, até do ponto de vista prático. Então, nem sempre é bondade alguém que deixa outro vivo. Deixa outro vivo, muitas vezes, para usá-lo. E eles levam aqui o sangue em consideração. Ah, não, ele é do nosso sangue. Ele é nosso irmão, filho do nosso pai. Mas o ódio continuava. E o ódio levou, então, a que José se transformasse num mero produto. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. 20 moedas de prata era o preço comum de um escravo. Então, realmente, ele não tinha virado mais um irmão. Ele não era mais da família. Ele tinha se tornado um escravo, um produto, uma mercadoria. Eles rebaixaram José na pior classe que poderia existir naquela época. E com isso, José vai para o Egito como escravo, perdendo tudo o que poderia estar sendo conquistado para ele, o que poderia estar sendo dado a ele. Mas aqui tem um ponto importante. José era para ter sido morto. E José estava vivo. E enquanto tem vida, tem esperança. De vez em quando a gente ouve de pessoas que passam por situações difíceis, que passam por problemas. E eu acho muito bonito quando um discípulo de Jesus vira e fala: eu dou graças a Deus porque eu sei que Deus me livrou de algo ainda pior. Então, estou passando por uma luta, por uma dificuldade, mas eu sei que poderia ser pior. Quantas vezes a gente já ouviu de pessoas que sofreram uma queda, e aí, por causa daquela queda, vão tirar uma chapa, vão fazer um raio-x, e na chapa descobrem uma doença muito mais complicada. Temos casos aqui, eu não quero citar, porque eu não tenho autorização, mas a gente encara, às vezes, a vida muito com um olhar imediato, do agora, e não pensa que muitas situações complicadas são, na verdade, bênção de Deus e caminho de Deus para abençoar a gente e muitas outras pessoas, que é o que vai acontecer com José. Tudo isso que aconteceu com ele, lá na frente, vai resultar em salvação, não apenas para ele, mas para toda a família. E lá tem um dos trechos mais bonitos, quando José vira para os irmãos e fala: vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. O nosso Deus transforma o mal em bem. E o nosso Deus livra aqueles que são fiéis a Ele de coisas ainda piores. E os sonhos de José assim levariam ele ainda mais longe e acompanhariam José por toda a sua jornada. Toda a jornada de José tem a ver com sonho, tem a ver com lealdade e tem a ver com sofrimento por ele ser leal também. Porque a lealdade pode nos deixar em situações difíceis, mas Deus sempre livrará seus servos fiéis de coisas ainda piores e vai transformar situações difíceis em oportunidades de bênção para a minha vida e para a vida daqueles que me rodeiam, para a sua vida e para a vida daqueles que te rodeiam. Deus é bom, Deus é muito bom. Quando acontece uma coisa difícil na sua vida, tenha certeza, se você está sendo fiel a Deus,
que Ele está trabalhando em você e através de você. Vale a pena ser leal. Ainda que pareça difícil, ainda que esse caminho seja complicado, ainda que esse caminho seja um caminho de muitas vezes de dor e sofrimento, mas vale a pena ser leal, porque no meio da dor e do sofrimento, Deus está livrando a gente de coisas ainda piores e está através da dor e do sofrimento encaminhando a gente para um lugar abençoador, para um lugar maravilhoso, para um lugar de livramento da morte. José poderia ter morrido e toda a história poderia ter terminado aí. Mas Deus livrou José da morte, mandou ele escravo para o Egito, e assim ele pôde abençoar toda a sua família. E pôde abençoar muita gente. Por isso que a nossa atitude diante da vida e diante dos problemas deve ser a mesma de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas para chegar na glorificação, Jesus teve que passar pela cruz. Para chegarmos na terra prometida, vamos ter que passar pelo deserto. Para chegar naquilo que Deus quer para mim e para a sua vida, a gente vai passar por situações difíceis. Mas não desista, mantenha-se leal, mantenha-se fiel, porque Deus está com você e vai te livrar de situações muito piores. E pense o seguinte, você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão? Amém? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Amém? Então, o pior que pode acontecer com você é a morte. Se o pior acontecer, você abre os olhos na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. E por isso, com essa esperança, a gente pode seguir em frente. Eu quero convidar o grupo de cânticos para vir aqui à frente, para nós juntos adorarmos ao nosso Senhor. E eu quero te convidar a fechar os olhos para nós orarmos juntos a Deus. O que nessa mensagem falou o seu coração? Você está com ódio? Descubra a raiz, descubra o motivo, descubra o problema. Está com mágoa? Qual é a mágoa? Qual objeto? É uma túnica? É um jeito? Falta comunicação? O que está acontecendo? Você quer ser leal, mas está tentado. Mantenha-se firme, porque Deus vai sustentar você. Você está passando por um momento difícil e por uma situação complicada. Porque você é leal, agradeça a Deus, porque Ele já te livrou do pior. Agradeça a Deus. E saiba que até mesmo a disciplina pelo pecado é demonstração do amor de Deus. Porque Deus só disciplina aquele que Ele ama, assim como um pai que disciplina seu filho. Por isso eu quero te convidar a colocar diante de Deus a sua vida, a colocar diante de Deus os seus relacionamentos, a colocar diante de Deus as situações difíceis pelas quais você está passando. Mas antes de fazer essa oração, nós aqui na igreja sempre perguntamos e damos essa oportunidade. Você veio aqui porque está buscando uma esperança. José encontrou esperança em Deus. E hoje nós temos a revelação que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer e ressuscitar por nós, para nos dar esperança de vida eterna. Então eu quero convidar você, se você quiser orar comigo, se você nunca fez uma oração de entrega à vida a Jesus, eu quero te convidar a orar comigo assim: Senhor Jesus, eu quero agora reconhecer que eu sou pecador e que eu dependo do Senhor. Eu quero agora receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e ter esperança de vida eterna. Em nome de Jesus.
Amém. Todos de olhos fechados, eu peço que apenas aqueles do Ministério de Integração fiquem com os olhos abertos. Há alguém aqui nesta noite que fez essa oração pela primeira vez? Eu peço, por gentileza, que levante uma de suas mãos. Há alguém que fez essa oração aqui hoje pela primeira vez? Senhor, completa a palavra. Se há alguém que remotamente fez essa oração, entre em contato conosco. O Senhor completa a palavra. E que vidas sejam salvas em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero orar com você por uma das situações que eu citei. Pai, podemos ter aqui relacionamentos quebrados. Eu te convido, você, meu irmão e minha irmã, agora, a perdoar quem te feriu. Em nome de Jesus, Pai, eu perdoo. Fala o nome da pessoa, ou pensa o nome da pessoa. Em nome de Jesus, Pai, eu perdoo. Em nome de Jesus, Pai, eu perdoo. Em nome de Jesus, Pai, eu perdoo. Pela fé, eu perdoo. E me dê oportunidade para resolver isso. Em nome de Jesus. Me livra do ódio. Me liberta da mágoa. Tira isso do meu coração, do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Jesus morreu para a gente ter relacionamento com os nossos irmãos, Pai. Então, pelo Teu Espírito Santo, faz isso acontecer agora, em nome de Jesus. Se você aqui nessa noite, agora eu falo com você, tem problema com alguém que está aqui hoje à noite, eu peço em nome de Jesus, resolve isso hoje. Resolve isso hoje. Terminou o culto, resolve isso. Pede para o pastor Wagner numa sala, resolve em nome de Jesus. Vamos viver em paz. Em nome de Jesus. Pai, eu também oro por aqueles que estão passando por sofrimento, Pai, por serem leais e fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, sustenta, protege, guarda e dê a certeza que o Senhor está livrando de coisa pior. E dê a certeza que o Senhor está conduzindo pelo caminho certo. E dê a certeza da esperança que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém.